Amados irmãos, chegamos aos Eternais. Olá a todos, eu sou João Marques e sou canalizador. Seja de luz, para quem não sabe, sou terapeuta holístico, também, de mesa radiónica. Tenho curso de terapeuta holístico, multidimensional. Amados irmãos, tenho mais uma missão poderosa, como eu costumo dizer, pois é uma missão a falar desta saga, os Eternais. São super-heróis, então, mais uma vez, deixo aqui a dica que está na descrição. Quem quiser ver o filme que deixei ali, siga o protocolo que lá deixei, porque é uma energia da dualidade. E eu sei que vocês gostam que eu coloque os filmes e o trailer para vocês verem como é o filme, mas vocês têm que fazer aquela missão. É assim que vos aconselho, para não vibrar as energias negativas do filme. Então, com muito amor, passo já a palavra ao Arcanjo Rafael. Gratidão. E aqui vai. Meus amados irmãos, gratidão. Com muito amor trago o poder dos Eternais. Meus amados irmãos, a grande revelação dos Eternais. E quem são os Eternais? Meus amados, foram super-heróis, mas que percorreram caminhos onde o poder se tornou o contrário, mas a verdade é que são divindades Kuzi também, meus amados. É como os pleiadianos, digamos que é a família ancestral. Meus amores, a história é pequena, mas vós a amarão. Porquê? Porque eles estão encarnados. Sim, a grande revelação é que são a energia das montanhas dos Himalaias. Everest. Quem não conhece a montanha Everest? O mestre grande Everest, a montanha mais alta do mundo, como vós dizem. Meus amores, a montanha é o Everest? Eu vos digo que não. Na segunda dimensão, a história é diferente, mas eles vibram na primeira dimensão. Então, são divindades de altíssima vibração de quarta dimensão, alta, de quarta dimensão, alta, como os orixás, os Elohim e as Sequoia, aquelas árvores grandes do Brasil, que vibram alto, e as divindades que vós pensam que são as árvores, não são as árvores são as casas, e as montanhas também são as casas, mas vós pensam que são elas próprias a vida dentro da montanha, como por exemplo os vulcões. Meus amados irmãos, não é assim. Na primeira dimensão, aquela estrutura toda dos Himalaias, eu vos digo que são templos etéricos, como vós dizem. Enquanto vós não evoluírem à primeira dimensão, vós, amados irmãos, não verão a beldade da primeira dimensão, porque a primeira dimensão vai mais além, porque a divina essência de seres, como vós dizem, cactos, tem poder também da energia da primeira dimensão e da segunda dimensão. Eu sei que vós dizem, eu não entendo nada disto, não percebo nada disto. Meus amados irmãos, a verdade é grande. Vós pensam que uma árvore é aquilo que ali está, mas não é. A verdade é que a casa
é a árvore, mas dentro da casa está uma divindade que vibra na segunda dimensão. Vós é que não a veem. Se a pudessem ver, veriam que é uma árvore, sim, mas com o formato do corpo divino, como o vosso. Eu sei que vós dizem, mas que coisa tão poderosa, Arcanjo Rafael. Meus amados, as grandes revelações é as grandes revelações. Vós têm que entender que há uma primeira dimensão, uma segunda dimensão, a vossa terceira dimensão, a quarta dimensão e, claro, a quinta e última dimensão, que é a dimensão do amor incondicional. Vós têm que unir todas as dimensões, pois aqueles que amam o astral, o grande astral, já veem, por exemplo, seres de luz, já veem elementais. Vos digo que já veem dragões a voar no céu. Já nos veem. Veem também galácticos, naves galácticas, e por isso é muito importante que o grande astral se junte à terceira dimensão, segunda dimensão e primeira dimensão. Sendo assim, os Himalaias na primeira dimensão são templos tão grandes como vós não imaginam. São templos como os do Tibete, na terceira dimensão, mas com um poder ainda maior, onde a divindade que lá vive é como vós. Apenas vós não a veem. Mas ela vos vê, sim, mas ela vibra na quarta dimensão alta e vós não. Vibram essa energia. Só alcançarão esse poder quando deixarem de vibrar que a primeira dimensão não existe, que a segunda não existe e que a quarta dimensão não existe. A grande revelação é que esses heróis são os Himalaias, mas eles se chamam a si mesmo, porque a divindade que é Everest era um super-herói daquela energia bela que vós amam, que seja o poder do filme, pois se chamava Icaris. E sim, é o poder do soldado leal. É verdade que há mais divindades, onde a Jaque era a líder, sim, e Tena era uma divindade que se chamava também como Atena, mas era a deusa da guerra, era, digamos como vós dizem, a perita em luta, divina corpo a corpo. Era uma heroína também. E depois é a feiticeira, Cersei. Essa é muito poderosa, pois controlava a energia da natureza. E o guerreiro, com um poder oculto que se chamava Kingo e amava representar. A grande revelação é essa. E claro, a mulher da corrida era a corredora, se chamava Makari, pois tinha o poder da velocidade. E claro, o espertalhão, Fastos, uma divindade que se amava ser a inteligência de todos, e o ilusionista, Sprite, que se dizia ser uma divindade homem, criança, mas era uma senhora com energias muito poderosas sobre o amor de energias de homem, porque queria não crescer e queria ter um parceiro, mas ninguém a queria
como ela dizia, porque era sempre jovem e detestava ser jovem. E claro, aqui o poder da força, Gilgamesh, era uma divindade muito poderosa, que tinha um poder de força tão poderoso como Icaris. É verdade, era muito, como vós dizem, forçudo. Era a força. Sim, amados, porque tinha desbloqueado o arquétipo da força. E temos um muito poderoso. Era o mais poderoso. Eu digo que sim, porque ele era o manipulador. Era assim que ele se chamava. Druig, o nome dele, porque ele amava controlar as mentes para que elas, no fundo, não se magoassem, mas depois teve que ter o aprendizado do controle ao contrário. Tudo foi amado e eles se tornaram divindades divinas para serem o poder da energia da montanha, porque amaram o elemento terra e passaram a ter a missão dos Himalaias aqui no planeta até que fosse o momento de iluminarem, pois Everest é a divindade, como vós dizem, que se ama ser o rei Everest, porque é o líder. É verdade, meus amados irmãos, porque ele se ama ser Icaris, a divindade do super-herói Icaris. Sendo assim, vós já conhecem super-heróis, mas não estão encarnados no corpo da montanha. Essa história não é assim. Foi-vos dito que era algo que vós não entendiam e depois vós distorceram, criando a crença limitante que era ali que estava a centelha divina na montanha. É verdade, mas não é assim. Vós pudessem ver as árvores, veriam que elas são casas como as vossas. E vos digo que ficariam, como vós dizem, chocados. E vós dizem, mas como é possível que isso seja assim com tanta árvore? Meus amados, vós gostam e amam árvores, e elas vos amam. Mas se separaram com o tempo e agora têm que se amar, unir. É verdade que vós pensam, mas que coisa tão poderosa. Eu pensava que era eu aqui sendo humano e agora sei que há árvores que andam aí. Eu vos digo que sim, mas vós não as veem. E vós pensam, mas são fantasmas. Meus amados, não se alinhem a essas energias negativas de baixa vibração, senão irão atrair para vós precisamente o amor do desamor da história outra vez, daquilo que disse. Não quero que pensem que são fantasmas, são divindades que vibram na segunda dimensão e têm a sua casa a vibrar na terceira dimensão, mas faltando a segunda dimensão a vibrar aqui na terceira. Senão, vós veriam que são casas como as vossas. Isso vos garanto, e bem arranjadas. Têm tudo porque o Criador da árvore foi o arcanjo Promeliec. É o Criador do corpo, como o vosso corpo é o Criador divino. Os arturianos foram os arturianos que criaram o vosso corpo humano. Meus amados, gratidão por saberem agora que os Himalaias são templos na primeira dimensão e dentro do templo está a divindade que comanda o seu amor. São muitos templos, são. Cada amor ali tem um templo porque é merecedor. O que há ali são energias poderosas de portais,
para subir a vibração do planeta. É a missão dos meus amores ali. Meus amados, os amo imensamente, com o poder da primeira dimensão, onde vós agora sabem que existem amores mais poderosos que aquilo que vós pensam. Gratidão, meus amados. Gratidão, meus amores, por vós se amarem tanto.